Luiz, evangélico, estudante de teologia, respondendo umas perguntas de um católico sobre a Eucaristia. Bom, vou dar minha posição pessoal. Nem todo protestante diria exatamente que é um símbolo, a Eucaristia. Alguns diriam tem um nome. Não é transubstanciação, eu acho, mas tem uns outros modos de ver, de considerar o pão e o vinho como o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Eu considero um símbolo, basicamente, mas eu não assumo que todos os protestantes usariam esse termo. Você passou várias passagens, várias perguntas aqui. Do em verdade vos digo. Ao invés de dizer que era símbolo, ao invés de avisar que era símbolo. Isto vos escandaliza, ao invés de avisar que era símbolo. Por que ele deixou ir embora as pessoas ao invés de avisar? Por que Jesus não explicou assim repetidamente, basicamente martelando no mesmo ponto? Ele supostamente deveria ter explicado que era só um símbolo. Acho que as primeiras 4 perguntas são basicamente sobre isso. Então, basicamente, Jesus falava por símbolo. Ele explicou, inclusive, acho que é no texto que você citou, que é da Mateus 13, algum lugar por ali no meio da parábola do semeador, ele fala que a eles foi dado conhecer o reino, mas os outros não, por isso ele fala somente com parábolas, porque o pessoal não ouvia Deus, então Deus resolveu começar a falar por símbolos para que eles, já que vocês não querem ouvir, aí agora que vocês não vão ouvir mesmo. Vocês não querem entender, então vocês não vão entender. Porque vocês não me ouvem de bom coração, então vocês não vão conseguir entender. Ouvindo, vocês ouvirão, mas não entenderão. E assim vai. E Jesus fez várias parábolas. Algumas ele explicou para os discípulos, outras vezes ele não explicava. E ele falava, às vezes, sem aviso. Falava uma figura e falava sem aviso. Teve hora que os discípulos perguntaram do fermento dos fariseus, e aí ele até explicou. Mas nem sempre ele explicava para todos. Por exemplo, ele disse: eu vim botar fogo na terra, e que me importa se já está aceso? Bom, fogo literal mesmo ele não pôs. Botou algum outro fogo, porque afinal de contas já estava aceso. Não tinha posto um fogo que ficou aceso, literal. Vocês pensam que eu vim trazer paz? Não a paz, mas a espada. A espada, você vê em Apocalipse que sai uma espada da boca dele, palavra de Deus, símbolo da espada. Então Jesus ele falava muito nessa linguagem. Ele chegou a dizer de propósito, para se confundir mesmo. Os caras que ele estava saindo do templo, e ele disse: destruam esse templo e em 3 dias eu edificarei. Ele está falando do próprio templo, do próprio corpo. Então Jesus falava com umas linguagens que são simbólicas, até mesmo escandalizando mesmo, porque isso é uma coisa que ele testificou que o faria. As pessoas que não querem ouvir, que não ouvem de bom coração, realmente ficam sem ouvir. E é basicamente meu argumento para isso aí. Aí você fez uma pergunta lá pra frente. Como que vocês conciliam isso com sola escritura? Geralmente quem acredita em sola escritura lê todas as passagens e não vê nada demais. Simplesmente
entende como uma linguagem que mesmo no simbólico é escandaloso e é mesmo, porque simboliza o significado assim, que Jesus se sacrificou por nós. Ele está morrendo, ele está sendo injustiçado e a gente vai viver a partir desse sofrimento, dessa morte, dessa injustiça que ele sofreu. E aí entra o símbolo. E é natural também que as pessoas se escandalizassem. E ele usou uma figura que os faz escandalizar porque realmente representa basicamente a estrutura do que aconteceu. É uma coisa até em parte mais assustadora. Um justo vai sofrer injustiça e você, pecador, você vai se livrar. É uma coisa que pode ser até mais assustadora do que a ideia. Uma pessoa morreu e se come a carne porque não tem outra carne. A gente vive da justiça de Cristo. E é uma coisa que espanta. Bom, então as passagens geralmente se lê pensando no discernir simbolicamente. Discernir que ali está representando, que ali aquilo lá é sagrado, que aquilo lá é importante, que não é só vinho e só pão, que aquilo é uma coisa que precisa ser valorizada com o que representa do sacrifício de Jesus. Porque na verdade, qual a utilidade de comer uma carne e sangue? Não vejo nenhuma. Se comer carne e sangue, você não está com fome, você não precisa. Mas o que você precisa mesmo é, figurativamente falando, ter isso. E Jesus, ele fez isso muitas vezes. Ele falava por figuras muitas vezes, e nem todas as figuras ele explicava na hora para os discípulos. Isso a gente lendo a Bíblia, a gente vê. Então, as passagens basicamente são sobre isso. Aí você entra na crença das pessoas posteriormente. Aí eu simplesmente digo que eu não creio que os discípulos posteriores, não creio em infabilidade de ninguém. E eles terem acreditado em A ou B não significa garantidamente para mim. Até porque, se bem me lembro, qual é o nome dele? Acho que lembra Gênesis, alguma coisa assim. Acho que eu não vou lembrar o nome dele agora. Acho que eu não lembro. Depois, se eu lembrar, eu coloco ali um comentário. Teve lá um discípulo que ele fez uma porção de coisa, mas ele também tinha, parece que, se castrado. Ele achava que a mulher era feita por diabo e que sexo era pecado, e se castrou para evitar a tentação. E eu não vou concordar com isso, mesmo que tenha colocado o cara como santo, como o que for. Não dá para acreditar nisso, né? O movimento do início da igreja, que tinha muitas heresias, que tinha muita divergência, eu fico insatisfeito com as mentiras, mas eu acredito que o pensar e o opinar é muito importante, e isso tem muito a ver com a minha filosofia como um protestante. Eu acredito que para alguém impor, ele tem que ser infalível, e a igreja já se mostrou não sendo. A igreja já mudou de opinião com relação a coisas. Os padres, os papas, perdão, eles pedem perdão pelas coisas cometidas pela igreja no passado, liderada por outros papas. Então eu não aceito uma ideia de infabilidade, e eu acho que é necessário uma opinião. Tudo que você falou, a gente simplesmente considera que o símbolo também escandaliza, e que Jesus estava falando de uma coisa que
tem realmente um valor. É assim que causa basicamente o mesmo efeito da figura. Isso os que pensam como eu. Isso vos escandaliza. Olha, o que mais me escandaliza, se você acha que a coisa realmente se transforma, é que vocês não provem isso para ciência, porque seria só tirar do estômago uma cirurgia assim e pronto. Então, vocês poderiam provar um milagre contínuo, constante na igreja de vocês? E vocês não fizeram isso ainda? Você pode até dizer, tal pessoa, isso, mas vocês não fizeram. Eu acho que milagres geralmente são eventos raros e até acontecem, mas que é difícil você botar assim no experimento e vocês supostamente têm um. Então, eu acho que o que você me passou é que você tem um pensamento que eu não conhecia e que você parece não compreender como que alguém pode pensar diferente. E eu acho que eu tentei passar isso e é por aí. Qualquer dúvida, só falar.